Olá, alunos, bem-vindos. Estamos na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, aula 24 do curso de Cálculo 2. Também uma aula dedicada a aplicações de integral dupla e no nosso caso nós vamos trabalhar com a ideia de centro de massa. Isso está conectado com o conceito de momento que a gente fez algumas aulas atrás e nos meus exemplos eu também vou aproveitar e fazer mais aplicações da ideia de coordenadas polares. Vai ser uma aula muito útil, muito bonita para vocês verem. Então eu vou, só para dar o contexto, muito rapidamente, falar algumas das coisas que eu falei sobre momento de massa há 3 aulas atrás. A ideia de momento é a ideia de pegar podemos começar com o caso mais comum lá do ensino médio. Você tem uma haste unidimensional, escolhe um ponto x0, coloca massas pontuais em diferentes pontos dessa haste e cada massa é multiplicado pela distância sua abscissa menos a abscissa do x0 e fazemos a somatória. Isso está inspirado na ideia de força vezes braço, que é a ideia presente no contexto de uma alavanca para fazer um esforço. E para ser força mesmo teria que ser a força peso, massa vezes gravidade, mas só estou colocando massa aqui. Muitas vezes na matemática nós abstraímos essa gravidade que é constante, então não mudaria em nada essa soma, a menos de multiplicar uma constante. O interessante de observar aqui é que cada massa contribui com um braço que pode ser positivo ou negativo, dependendo de estar à direita ou à esquerda do x0. Essa é uma soma com sinal, portanto, que pode ser positiva, pode ser negativa, até pode ser nula. Se ela for positiva, quer dizer que as massas do lado direito estão fazendo mais tendência de rotação do que as do lado esquerdo. Massa positiva, ela roda nesse sentido. Se essa soma der negativa, porque as massas que estão do lado negativo estão contribuindo mais nessa soma, ela está rodando nesse sentido. Se ela der zero, ela fica equilibrada. Essa ideia nós exploramos algumas aulas atrás para uma ressituação de uma região bidimensional em que a massa nem fosse homogênea, que tivesse uma distribuição de massa, uma densidade variável. E a gente fez o quê? Para calcular o momento em relação a um eixo, não a um ponto, agora um eixo, x igual a x0, nós fazíamos uma partição, em cada retângulo da partição escolhíamos um ponto, olhávamos a distância desse ponto até o eixo em questão e fazíamos a soma, que era a contribuição de cada um desses pontos. Massa dessa região vezes essa distância. E a massa dessa região é a densidade, elemento de área, multiplicado pelo braço. Isso levou ao conceito de momento em relação ao eixo x igual a x0. E tínhamos o conceito de momento em relação ao y igual a y0. Agora o conceito extremamente importante, o conceito de centro de gravidade, ou centro de massa, ou baricentro de uma placa. Esse conceito vai ser muito importante na geometria também. A motivação que eu estou fazendo agora é uma motivação física. O que é o centro de massa? É o ponto de coordenadas que eu vou indicar por x, g, y, g de gravidade, que tem a seguinte propriedade. Se eu fizer um momento em relação a x igual a xz, dá zero. E se eu fizer um momento em relação a y igual a yz, g, dá zero. Quer dizer que, usando esse ponto como referência e calculando o momento em relação a x e em relação a y nas retas paralelas ao eixo x e eixo y que passam nesse ponto, os dois momentos são zero. Então imagine o eixo x e o eixo y, imagine a placa, apoiei a placa em cima do centro de gravidade. O momento em relação a x é zero, quer dizer que não tem tendência de rotação aqui. O momento em relação a y é zero, então não tem tendência de rotação no y. Então eu tenho duas direções, x e y, que são direções independentes, direções complementares, perpendiculares entre si. O momento ser zero em relação ao x diz que não roda assim. O momento ser zero em relação ao y diz que não roda assim. Isso dá para concluir que então ele não roda. Ele não tem tendência de rotação nem numa direção, nem na direção perpendicular, portanto também não tem tendência de rotação em direção nenhuma. Tem um fato não trivial por trás desse modelo todo, desse contexto todo,
que é o seguinte: se ele não roda na direção x e não roda na direção y, ele também não tem tendência de rotação em nenhuma outra direção intermediária. Isso é verdade, mas é uma coisa bastante sutil que nós não vamos estudar agora. Então, isso é o conceito de centro de gravidade. E é essa ideia de que se você apoiar uma placa no seu centro de gravidade, ela fica em equilíbrio. Então, essa brincadeira que todas as crianças fazem de equilibrar um caderno, de equilibrar um objeto no dedo, ele funciona quando você apoia no centro de gravidade. Então, se você pegar uma placa de madeira, de papel, um caderno, e conseguir segurar, colocar no dedo e ele ficar equilibrado, é porque o seu dedo está exatamente no centro de gravidade. Isso é muito, muito bonito, geométrica e fisicamente. Olha o que eu posso falar do centro de gravidade. Vamos olhar o momento em relação a x igual a xg, ser zero. Então, essa integral dupla é zero. Observe, aqui é variável x, aqui é constante, aqui é fixo. É justamente o que eu quero descobrir, mas é constante isso, não é uma coisa variável. É uma incógnita, desconhecida, mas ela é fixa. Eu posso fazer a distributiva da densidade por isso e separar em duas integrais. Uma integral fica a integral da densidade vezes esse x, e menos uma integral dupla da densidade vezes esse número fixo. Eu posso mudar isso de lado, esse menos eu passo para lá, fica mais. E esse número que é fixo, xg, eu posso pôr para fora da integral. Então, olha que igualdade. Integral dupla da densidade x igual abscissa do centro de gravidade, integral dupla da densidade. E agora eu passo aquela integral dupla dividindo. E a abscissa do centro de gravidade é dado por um quociente de integrais duplas. A integral dupla da densidade vezes x dividido pela integral dupla da densidade. A integral dupla da densidade é a massa. E a integral dupla da densidade x, na verdade, é o momento em relação a x igual a zero. Porque, como que é o momento em relação a x igual a zero? Voltando na definição de momento, é densidade x menos x0. Mas se eu fizer x0 igual a zero, fica só o x. Então, essa é uma fórmula resumida, compacta, bonita, elegante, que está em muitos livros de física. A abscissa do centro de gravidade é o momento em relação à origem dividido pela massa. Aqui, elegante esse resultado. E claro que ele vale também na variável y. O y do centro de gravidade é a integral dupla da densidade y, que é o momento em relação a y igual a zero, dividido pela integral dupla da densidade, que é a massa. Então, quando eu quiser calcular um momento de uma placa, o que eu tenho que ter? A placa, a densidade, e o que eu tenho que fazer? Calcular três integrais. A densidade sobre a placa, que vai me dar a massa, que está nesses denominadores, e calcular dois momentos em relação à origem. O momento em relação a x igual a zero e o momento em relação a y igual a zero. Então, para calcular as coordenadas do centro de gravidade de uma placa bidimensional, dada uma descrição da placa e a densidade, eu preciso calcular três integrais duplas e fazer esses quocientes, que eu vou fazer em seguida. Pegar a placa 0101, placa bem simples, quadrado 0101, com a densidade dada por y, só a função y, uma função também bastante simples. E vamos fazer o cálculo da densidade, do centro de gravidade dessa placa. Primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da massa. É fundamental, é o denominador que aparece no x e no y do centro de gravidade G. Integral dupla. Quantas aplicações de integral dupla que nós estamos fazendo? Olha que coisa bonita isso, hein? Integral dupla da densidade. 0,1 dx, 0,1 dy, e a densidade eu supus y, primitiva em y, y2 sobre 2, simples, em 0,1, no 1 dá meio, no 0 dá 0, então integral de 0 a 1 de meio dx, que dá meio x, calcula em 1, calcula em 0, dá meio. Quer dizer que a massa é meio. Daqui a pouco eu vou colocar esse quadrado na lousa, mas tenta visualizar esse quadrado. O quadrado 0,1, com uma distribuição de massa que vai de 0 a 1, na verdade, né? Porque o y vai de 0 a 1. Então, a minha
massa que ela cresce linearmente de 0 até 1, porque ela é y, e a densidade é meio, é metade da área. A massa vai de 0 até 1 de forma muito simétrica, então tudo se passa como se a densidade fosse constante igual a meio, e a massa fosse meio vezes a área é 1 vezes meio. Tem uma leitura geométrica bonita esse fato. Momento. Momento em relação a x igual a 0, que é o numerador da fração. Densidade vezes x. Densidade é y, x é x. dy dx, 0, 1, 0, 1. Primitiva de y dy, meio de y2. E o x está como constante. Substitui em 0, 1, dá 1 no extremo superior e dá 0 no extremo inferior. Então dá meio x. X sobre 2 dx. Primitiva de x é x2 sobre 2. Já tinha o 2 aqui, x2 sobre 4. 0, 1, 1 quarto. Eu já tinha calculado a massa, agora calculei o momento. Então eu já estou em condições de dizer quem é a abscissa do centro de gravidade. A abscissa do centro de gravidade é o momento x igual a 0 sobre a massa. O momento é 1 quarto, a massa é meio, multiplica invertido, dá meio. Quer dizer que o centro de gravidade desta placa 0,1,0,1 com densidade y, uma densidade que vai de 0 a 1 crescendo no y, o x do centro de gravidade está no meio. O que é física e geometricamente natural. E aqui fica uma reflexão para vocês. Esse é o tipo do exemplo que, em casos concretos, a gente nem faz a conta. A gente analisa que, por simetria, tem que ser meio. Pense bem. A placa é simétrica, 0,1, 0,1. A densidade, ela é y, quer dizer que ela é constante nas horizontais. Quando eu dou um y fixo e ando na horizontal, a densidade é constante. Então, olha essa simetria lateral. E a densidade cresce quando eu cresço verticalmente, de 0 a 1 no y. Essa simetria na horizontal diz que o centro de gravidade tem que estar exatamente no meio, que ele equilibra a placa. Fisicamente, o que eu estou dizendo é que se eu pegar essa placa quadrada com essa densidade e apoiar em cima desta reta azul, a placa fica equilibrada, não desce, não roda de nenhum dos lados. O que é super bonito como interpretação. E eu já tinha comentado agora de pouco que a massa é meio, tudo se passa como se a densidade fosse linearmente de 0 a 1, então em média ela vale meio, como se ela fosse constante igual a meio sobre uma placa de área 1, isso dá meio. Esses raciocínios de simetria, sempre que eles forem claros, como é nesse caso, e você quiser usar, se use livremente, porque eles estão corretos e eles podem ser usados. Precisa que haja de fato essa simetria. Mas quando houver a simetria, podemos usar sem problema. Momento y igual a 0. Densidade y. Densidade é y. Então ficamos com y ao quadrado para integrar dy. Primitiva de y ao quadrado é y3 sobre 3, de 0 a 1. No 0 dá tudo 0, no 1 o y ao cubo dá 1, dá 1/3. 1/3 de 0 a 1 dx. Primitiva é 1/3 x de 0 a 1, 1/3. Como eu tenho o momento em relação a y igual a 0, então eu consigo calcular a ordenada do centro de gravidade. A ordenada YG, momento em relação a y igual a 0, sobre massa. Esse momento nós calculamos deu 1/3, a massa era meio, multiplica invertido 2/3. Então onde está a ordenada do centro de gravidade? No y igual a 2/3. 0,66666. O centro de gravidade está exatamente nessa intersecção. O centro de gravidade é o ponto meio 2/3. Significa que se você apoiar essa placa quadrada em cima desse ponto, ele vai ficar em equilíbrio. Você fala, mas não está no centro da placa. Não está no centro da placa porque a densidade não é constante. Se a densidade é constante, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico. O equilíbrio se dá no mesmo ponto. No centro de gravidade é o centro geométrico da placa.
Quando a densidade não é constante, então não é muito intuitivo, mas eu vou equilibrá-la se eu apoiá-la nesse ponto que está mais alto. Porque a densidade é maior na parte de cima, então tem mais massa em cima do que embaixo. E o equilíbrio se dá exatamente nesse ponto. Isso é muito bonito, geométrica e fisicamente, não? Então vamos passar para o próximo exemplo, e que vai ser um exemplo em que eu vou usar coordenadas polares para fazer a conta, porque a figura vai ser uma placa com formato que não é um formato reto. Vamos olhar o baricentro da placa x2 mais y2 menor ou igual a 4 com x maior ou igual que 0. E a densidade, raiz quadrada de x2 mais y2. Então, antes de mais nada, vamos tentar entender. A placa é disco, x2 mais y2 menor ou igual que 4, disco de centro na origem, raio 2, mas só x positivo. Então está aqui, disco de centro na origem, raio 2, mas só x positivo. Então é um semidisco, formado por um semicírculo aqui. Ok? A densidade é raiz quadrada de x2 mais y2. Então, logo de cara, por simetria, eu posso concluir que o y do centro de gravidade é 0. Como eu comentei agora de pouco, que a gente pode fazer. Vamos pensar por quê. A densidade é raiz quadrada de x2 mais y2, ela é a distância do ponto até a origem. Então, partiu da origem, densidade muito baixa, vai aumentando radialmente, a densidade é mais alta quanto mais afastado eu estiver da origem. Observe a simetria. A distribuição de massa é idêntica do lado de cá e do lado de cá. E ela tem a ver com a distância, e as distâncias são simétricas. Então, esse sólido é simétrico em relação ao eixo x e tem mesma massa para cá que mesma massa para cá, distribuída de forma do mesmo jeito. Então, o y do centro de gravidade tem que estar no eixo x, ele tem que ser 0. E isso a gente conclui por simetria e já pulamos a parte da conta. Agora eu tenho que fazer as contas para o x do centro de gravidade, que não é óbvio, porque essa figura, essa meia circunferência não é simétrica verticalmente. Ela é simétrica pela horizontal. O eixo x é um eixo de simetria, mas eu não tenho um eixo de simetria vertical. Então aqui eu tenho que fazer as contas. Massa, integral dupla da densidade, integral dupla de raiz quadrada de x2 mais y2. Como é que eu vou fazer essa integral? Posso fazer do jeito que eu quiser, teorema de Fubini, mas é conveniente mudar para polares. Vamos descrever aquela circunferência, aquele círculo em polares. X igual a R cosseno, Y igual a R seno. R entre 0 e 2, porque era o círculo de raio 2. E não era o círculo inteiro, era só este semicírculo. Duas opções. Eu posso fazer o ângulo θ das polares de 0 a 90 e depois de 90 a 270 a 360. Ou, uma coisa que funciona, que a gente pode fazer, é pensar, ao invés de pensar no primeiro quadrante e depois no quarto quadrante, eu penso de uma vez só no primeiro quadrante negativo e no primeiro quadrante positivo. Tudo funciona igual. Isso permite essa economia. Eu faço o θ de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então eu vou ter x igual a R cosseno, y igual a R seno, jacobiano R, e o ângulo variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, peguei o quarto quadrante, o primeiro quadrante negativo e o primeiro positivo, e o raio de 0 a 2. Então, massa, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 em θ, integral em R de 0 a 2, R da densidade, que era a raiz quadrada do x2 mais y2, essa densidade em polares, é x2 mais y2 é R2, raiz R. R do jacobiano, que tem que ter quando muda para polares, ficou um R2. Primitiva R3 sobre 3, 2, 0, aqui dá um 8 terços, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Constante em θ vezes o tamanho do intervalo, é só multiplicar a constante pelo tamanho do intervalo. Então, de cara é 8 terços de π, porque o intervalo tem tamanho π. Você quer ver isso acontecer? Primitiva 8 terços de θ, de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Θ entra π sobre 2 aqui, cancelo 2 com o 8, fica 4 π sobre 3, menos do extremo inferior, menos dessa função fica mais de novo, 8 com 2 cancela 4 π sobre 3, total 8 terços de π ou 8 π sobre 3.
E agora o momento em relação a x igual a zero. Integral da densidade vezes x, densidade é a raiz quadrada de x2 mais y2x dA. E é só terminar a conta, de novo, passando para polares. Menos π sobre 2 a mais π sobre 2, a região já está descrita, 0 a 2. Esse primeiro R é a densidade, raiz quadrada de x2 mais y2 fica R. X é R cosseno, jacobiano é R, que tem que ter quando a gente muda para polares, dr dθ. Primitiva em R, aqui tem R3, primitiva é R a quarta sobre 4, de 0 a 2. O cosseno θ está parado, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aquele R a quarta dá 16 sobre 4, que dá 4, e quando dá 0, dá 0. Então dá 4 cosseno θ, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Primitiva de cosseno é seno, menos π sobre 2 a mais π sobre 2. 4 seno disso dá 4, menos do extremo inferior e menos do seno de menos π sobre 2, que dá menos 4, dá 8. A abscissa é o momento em relação a x igual a 0, que acabamos de calcular, que é 8, pela massa, calculada um pouco antes, 8π sobre 3. Isso aqui multiplica invertido, cancela o 8, dá π sobre 3. Π sobre 3 é um pouquinho menor que 1, não é? Porque π é um pouquinho maior do que 3. Então, esse centro de gravidade está no y igual a 0 e no eixo x um pouquinho antes do 1. Ele está aqui nessa posição, um pouco antes do 1. Y0 tem essa simetria e a distribuição de massa, que não é simétrica, faz com que no eixo x ele esteja um pouquinho antes do 1, exatamente no valor 3 dividido por π. Que bonita essa aplicação, né? O cálculo de centro de gravidade. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?